Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, vou pedir ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos ampare, que nos ilumine, que nos conduza na noite de hoje, para que possamos realizar a tarefa a que nos propusemos a fazer em nome deles, e que ao sairmos daqui, ao término dos nossos estudos, possamos estarmos melhores do que o momento em que entramos. Assim como a Claudinha falou, para mim hoje, a sexta-feira, essa parte da manhã até chegar às 7 horas, voltou a segunda, terça, quarta, quinta, o dia demorou a passar demais. Quando a gente gosta de uma coisa, né, a ansiedade toma conta, e vir aqui compartilhar com vocês um estudo é um desses momentos em que eu realmente fico muito feliz. E por isso eu agradeço à instituição, que todas as vezes tem aberto as portas para que eu venha aqui sempre compartilhar esses estudos humildes que a gente prepara. Na realidade, o grande trabalho foi do Mestre Jesus. O que nós viemos aqui hoje para fazer foi simplesmente trazer o nosso ponto de vista baseado na codificação sobre essa passagem especificamente. E ela é muito rica, a gente vai ter oportunidade de compreendê-la. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar essa figura aqui. O que isso tem a ver com o nosso estudo da noite? A lagarta não precisa de um milagre para se transformar em borboleta. O que acontece aqui é um processo que demanda um esforço muito grande da lagarta para que ela passe por esse processo e consiga, ao término dele, sair do casulo e alçar voo. A gente mostra isso porque, da mesma forma, nós, enquanto encarnados, muitas das vezes desejamos algo que chamamos de milagre e que, na realidade, não é um milagre. Depende de um processo, de uma modificação, principalmente a mental. Enquanto muita gente espera um milagre, Deus espera de nós o trabalho, a mudança, a luta, o estudo, o esforço, para que um dia a gente consiga, ao sair do casulo material, alçar o tão desejado voo que a gente necessita e gostaria. A gente fala aqui sobre processo porque, na visão espírita, a gente não entende milagre como os nossos irmãos evangélicos e católicos compreendem. Eles compreendem milagre como sendo, em determinado momento, uma abnegação das leis de Deus. E nós entendemos milagre como algo que nós, naquele momento, ainda não temos a capacidade de compreender. Então, o fato de nós não termos a capacidade de compreender não quer dizer que seja um milagre. Nós usamos esse termo, as pessoas costumam usar esse termo. Isto é um milagre. Mas que fique claro aqui que, para nós,
o que a gente chama, o que eles chamam de milagre, é algo que neste momento nós não temos ainda compreensão. E Jesus realizou diversos desses chamados milagres, coisas que a ciência hoje começa a compreender como pode ter sido feito. Inclusive, a gente talvez dê alguma pequena explicação aqui. Então, essa é a primeira ideia, do processo em detrimento do milagre. Essa é a passagem que nós vamos estudar hoje. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou-lhe a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isto exigiria 200 denários? Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 150. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Quando a gente faz uma leitura como essa, eu sempre gosto de falar isso, né? A gente gasta aqui 30 segundos, 45 segundos, e a gente não consegue receber tudo que esse texto tem para a gente. Em primeiro lugar, essa passagem especificamente, ela consta dos 4 grandes evangelistas, né? Nós temos os 3 evangélicos que são ditos sinóticos, porque são cópias uns dos outros, de Mateus, Marcos e Lucas, mas essa passagem também está no Evangelho de João. Às vezes, determinada passagem está no Evangelho de um e de outro, às vezes está em um só. Essa, por exemplo, está nos 4 evangelhos. Então, é uma passagem que tem uma relevância muito grande. E quando saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Vamos começar por aqui. E quando saiu do barco? Quando a gente lê isso de forma literal, Jesus estava saindo do barco e vendo a multidão. Só para contextualizar, que momento é esse da vida de Jesus? Isso é importante a gente frisar aqui. Ele tinha praticamente acabado de saber que o seu primo, João Batista, tinha sido decapitado. Então ele tinha todos os motivos para estar triste, estar com raiva, não se preocupar com os outros, estar se preocupando com ele naquele momento, pela situação em que ele se encontrava, de perder uma pessoa querida da família, mas ele chega na orla. Ao chegar lá, ele vê as pessoas e se compadece delas, sente pena delas. Isso é o literal. Agora, se a gente pega essa mesma passagem e a observa de uma forma alegórica, o que a gente vê aqui? Quando ele saiu do barco, primeira coisa, Jesus saiu da casa dele. Ele não estava dentro de casa, no conforto dele. Ele estava na rua. E quando ele sai do barco, imagine que o barco era algo que flutua na água. Então, Jesus sai de uma condição em que ele estaria distante da gente e ele encarna em nosso planeta, sentindo pena de nós,
porque éramos como ovelhas sem pastor. Então percebam que aqui a gente não precisa ver isso como ele saiu do barco e viu as pessoas. A gente pode ver essa passagem daqui como sendo o momento em que Jesus encarna em nosso planeta, se compadecendo de nós. E aí o que ele começa a fazer? Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui nós temos nessa passagem ensinar-lhes. Em Lucas nós temos e curou muita gente. E cada um dos evangelistas traz um verbo diferente. Em todos eles, de ação, em que Jesus tomou nesse momento, se compadecendo das pessoas que ali estavam. Já era tarde. Imagine se naquela época, quando a gente vê isso daqui de forma literal, a gente está falando que já era tarde porque estava chegando a noite. Mas a gente pode enxergar isso daqui também como já era tarde para aqueles espíritos que estavam ali há 2000 anos atrás. Imagina que se já era tarde para eles, imaginem para nós. Então, já era tarde. E eles estavam nesse lugar deserto. Jesus já sabia disso. Jesus já sabia que o local era deserto. E ele tinha noção da quantidade de pessoas que estavam ali. E aí vêm os seus apóstolos e discípulos. Manda o povo embora, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Percebam, o nosso comportamento muitas das vezes se assemelha aos discípulos de Jesus, que já estavam com ele há um grande tempo, percebendo todo o bem que ele fazia para as pessoas, e ainda assim, nesse momento, o que eles falam para Jesus? Manda o povo embora. Como se dizendo que eu não faço parte deles. Não é problema meu que eles estejam aqui. O problema é deles, se eles vieram até aqui. Manda o povo embora. E quantas vezes, no nosso dia a dia, nós não nos preocupamos com aquelas pessoas que vêm buscar o nosso auxílio? Isso não é problema meu. Você tem que dar o seu jeito. Mas Jesus não era assim. Porém, ele respondeu: dê-lhe algo para comer. Eu diria para vocês que esse versículo e o próximo são para quem veio aqui hoje, são os dois mais ricos e mais importantes da noite, porque eles têm muita coisa interessante. E ele começa: porém Jesus respondeu: deem vocês algo para eles. Por que Jesus fala isso para eles? Deem vocês. Como é que aquelas pessoas iriam dar de comer para 5.000 pessoas? 5.000 homens. Se fossem levar em consideração ainda mulheres e crianças, talvez chegasse a um número 15.000 pessoas. E muita gente questiona esse número, fala, não podia ter 15.000 pessoas lá, porque as cidades mais importantes naquele tempo, os povoados, tinham 1.000 e poucas pessoas. Como pode, então, ter 15.000, 5.000 só naquele local? Os povoados ficaram totalmente vazios.
se a gente pega o texto bíblico e começa a ler um pouquinho antes, a gente vai perceber que era o Páscoa. E na Páscoa as pessoas têm o hábito de retornar para casa, assim como nós fazíamos no Thanksgiving. Então as estradas estavam cheias de pessoas, como se fosse uma cidade turística, como Orlando, que a população que reside é de 8 milhões, mas em determinados períodos de festas, não sei o que, pode chegar ao dobro da quantidade de pessoas. Isso acontece em muitas cidades turísticas, em determinada época do ano. E essa era uma delas. Então, quando eles falam aqui que haviam 5.000 homens, na realidade ele não está falando só das pessoas que moravam no local. Isso justifica essa quantidade de pessoas lá. Mas quando Jesus fala para ele, deem vocês algo, esse comer aqui, quando a gente pega a palavra lá no grego, na primeira tradução que veio do hebraico para o grego, por que vocês não deem algo para que eles se alimentem? É diferente, né, do comer. Jesus está falando aqui de alimentá-los. Porque aquelas pessoas que estavam lá, elas foram para lá para serem curadas, para ouvirem o que Jesus tinha a ensinar. Se a gente fosse elencar aqui uma relação de coisas que aquelas pessoas foram buscar naquela tarde de Jesus, eu colocaria por último nessa relação o alimento. Eles não foram lá para comer, para Jesus dar o pão para eles. Eles foram lá para serem curados, para serem tratados, para ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Então, quando Jesus fala para os seus apóstolos e discípulos, deem vocês o alimento que eles necessitam, Jesus está falando que o que eles necessitam, o que eles foram buscar de alimento, os discípulos poderiam dar, de certa forma. Já estavam, de certa forma, habilitados para dar. Porque todos nós, quando a gente fala de caridade, é muito comum nós associarmos a caridade com o material, como se a caridade dependesse sempre de algo material, o que é uma grande inverdade. Caridade é o amor em movimento. Quando nós tínhamos no grego, se eu não me engano, 6 ou 7 palavras que sim poderiam ser traduzidas como amor. E aí, quando foram traduzidas para o latim, todas viraram amor. É por isso que a gente fala hoje, eu amo chocolate, eu amo meu filho, eu amo cachorro, não necessariamente nessa ordem, mas os significados acabam ficando bem diferentes. Então, quando eles falavam aqui, o amor que Jesus normalmente usava era caritas, que é amor em movimento, que para nós é mais traduzido pela caridade. Quando a gente ama, a gente faz pela pessoa, sem querer nada em troca. Então esse é o amor que Jesus falava para ele, o caritas. Então vocês podem, nesse momento, entregar para essas pessoas a atenção, o carinho, um abraço. E às vezes isso é o que aquela pessoa estaria procurando naquele momento. E é isso que Jesus fala para eles ali. Deem vocês algo para eles. E eles simplesmente retrucam. Mas isso exigiria 200 denários. O homem continua vendo somente a solução material para o auxílio das pessoas. E o material, como a gente falou aqui, nem sempre é a solução. Já falei aqui, mas é sempre bom repetir. Quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, e muita gente fala o dinheiro é o mal do mundo. Essas coisas são neutras. Ela não é boa ou má. A nossa utilização dele é que dá o significado.
Então, o dinheiro pode ser usado para levar um alimento para alguém que está distante, onde o meu braço não alcança, ou pode ser usado para coisas supérfluas na minha vida, que não vão me acrescentar em nada. Muita gente busca como milagre essa parte material. E a gente vai ver aqui na frente mais uma grande lição de Jesus sobre isso. E nesse momento, Jesus passa a falar com eles. Quantos pães vocês têm? Olha que interessante. Quantos pães vocês têm? É a pergunta de Jesus. Por que essa pergunta é importante? Jesus não pergunta para eles quantos pães nós necessitamos. Jesus pergunta para eles quantos pães nós temos. Isso tem diferença quando a gente perguntar quantos nós necessitamos e quantos nós temos? Faz toda a diferença. Quando a gente fala quantos nós necessitamos, a gente está falando que vai agir depois que tiver aquela quantidade. Quando a gente fala quantos pães nós temos, nós estamos falando que vamos fazer com o que temos o que é necessário, ou o que tem que ser feito. Então, Jesus não esperou ter 200 denários ou 500 cestas de pão para começar a alimentar as pessoas. Ele pergunta o que nós temos, porque nós vamos fazer com o que temos o que é necessário para o próximo. E quantas vezes, nas nossas vidas, nós tentamos nos justificar que ainda não fazemos nada porque ainda não temos o necessário. Quando a gente coloca dessa forma, a gente está dizendo que Deus não proveu para nós o que a gente precisa naquele momento para fazer o bem. Nós já temos o que necessitamos. E com o que temos, a gente pode fazer muita coisa. Tem uma passagem, todos conhecem aqui, a passagem da viúva colocando a moeda no gasofilácio. E ela chega lá com 2 moedinhas e coloca, enquanto que os fariseus colocavam bolsas para fazer barulho, com tudo de 1 centavo, né? Tudo de 1 cento, né? Que eles estavam colocando lá. Vai ficar meia hora jogando moeda para mostrar que jogava. E vem a viúva, deposita suas 2 moedinhas. E Jesus fala, olha o exemplo dela. Ela está dando do que lhe falta, enquanto que eles dão do que lhe sobra. Então, ela estaria fazendo mais que ele. Emmanuel ainda amplia essa situação, porque Emmanuel fala que a gente só começa a dar quando a gente não tem mais. Ou seja, eu só começo a ofertar alguma coisa para o meu irmão quando aquilo já não é mais necessário, mais suficiente para mim. Aí eu estou dando do que era meu. Eu dar o que me sobra é como se eu estivesse dando para aquele que me fez bem. Se eu só dou as coisas para aquele que me fez bem, que bom, que bem há nisso. Então,
Jesus pede que eles se assentem na grama. O que é esse momento aqui? Jesus pede que eles se assentem na grama. A multidão foi até Jesus, buscando cura, buscando as suas palavras. E Jesus, naquele momento, fala para eles: se assentem na grama. O que ele está nesse momento aqui mostrando para nós? Que chega em determinado momento da nossa vida, em que nós já fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer, a gente tem que sentar e ter a paciência. Aqui começa o exercício da fé, da paciência, da resignação. Esse é o exemplo que está aqui nesse versículo. Porque eles já tinham feito o que eles tinham que fazer. Muita gente ficou em casa nesse dia, não se predispôs a ir ao encontro do Mestre. Mas aqueles que o fizeram, ele manda que se assente. Tenha paciência. Nós queremos em nossas vidas que tudo seja muito imediato. Nós vivemos hoje numa sociedade em que o imediatismo urge a nossa porta. Tudo tem que ser muito rápido. E aqui, ele fala: sente. Será que nós estamos tendo essa paciência no nosso dia a dia, acreditando que eu já fiz a minha parte? Agora é a vez de Jesus fazer a dele. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus agradece. Deu graças, partiu os pães e entregou aos seus discípulos, que também dividiram. Olha que interessante. Pegou os pães, eleva e dá graça. Agradecendo o quê? O que Jesus está agradecendo? Ele só tinha os pães ali na mão dele, 5 pães. O que Jesus está agradecendo? Tinham 5.000 homens, segundo o que está o texto bíblico. E ele eleva os 5 pães e dá graça. Graça aí não é de achar engraçado, porque só tem 5 pães e 5.000 pessoas. É o agradecimento a Deus. Então, o que Jesus está mostrando é que a gente agradece antes de receber. E não recebe para agradecer. O que nós fazemos no dia a dia? A gente só agradece depois que recebe? Ou recebe antes de agradecer? Porque esse foi o exemplo dele. A mesma coisa ele fez no sepulcro de Lázaro. Quando ele manda que retirem a pedra, ele olha para o céu, agradece a Deus e fala que está agradecendo porque tem certeza que o Pai fará por ele. Mas que ele agradece para que as pessoas vejam que é Deus que está fazendo. Da mesma forma aqui, quando ele levanta os pães e agradece, ele está se antecipando ao que o Pai vai fazer naquele momento, para aquelas pessoas. E aí, em seguida, ele parte os pães, e detalhe aqui, Jesus partiu
os pães. Não diz que ele multiplicou. Percebam que o verbo aqui é partir. Como é possível? Porque o chamado do texto é o milagre da multiplicação. Mas aqui não está dizendo que ele partiu. Está dizendo que ele dividiu. E aí? Vamos lá. A partir desse momento, a gente vai tentar focar em algumas possibilidades. Então, vamos a algumas delas. Existem pessoas que veem isso aqui como sendo, naquele dia especificamente, em que as pessoas estavam vindo para a Páscoa, era hábito dessas pessoas terem pão em seus fardos. Então, o que Jesus teria feito ali naquele momento, ele pegar o pão e repartir e mandar distribuir, ele estimula a todas as pessoas que provavelmente estavam viajando e traziam pães a compartilhar também os seus pães. Então Jesus não fez milagre, não multiplicou nada. Isso, inclusive, de certa forma, é robustecido no Evangelho de João, porque depois que todas as pessoas comem, eles pedem de Jesus um sinal para que ele mostre que ele é o Messias. Se alguém que acabou de multiplicar pães para todo mundo, isso não é um sinal, por que eles pediriam um sinal se Jesus teria acabado de multiplicar esses pães? Então, essa é a visão daqueles que não veem nesse ato de Jesus um milagre. E sim, o que ele fez foi, mais uma vez, uma grande lição para a humanidade, ao fazer com que as pessoas percebam que elas devem repartir o que têm com o seu irmão. Mas nós temos outras possibilidades. Inclusive, eu acho que são mais interessantes. Quando a gente fala aqui de coisas materiais e imateriais, se eu tenho, por exemplo, uma dúzia de laranjas, e eu vou dividir com a Claudinha. Claudinha, você fica com meia dúzia e eu vou ficar com meia dúzia. Nesse momento, quando eu faço essa divisão, realmente eu estou repartindo. Agora, se eu tenho um conhecimento que reparto com a Claudinha, eu fico com meio conhecimento? Sim ou não? Eu não fico com meio conhecimento. Eu continuo com aquele conhecimento e a Claudinha adquire aquele conhecimento. Então percebam que quando a gente fala de coisas imateriais, quando a gente usa o mesmo termo que está dividindo, na realidade, a gente está fazendo multiplicações. Uma das possibilidades aqui é Jesus, através do seu magnetismo naquele momento, transforma o pão em algo imaterial que, ao ser dividido, está sendo multiplicado. Aí vão falar assim, mas Couto, isso não é possível. Será que não? Na própria Igreja Católica, vocês podem pesquisar depois, existem vários episódios, né, que a pessoa, para ser alçada à condição de santo, tem que ter feito um milagre que ninguém consegue explicar, para que fique registrado e aí sim o processo de canonização possa seguir
e ele se transformar num santo da Igreja Católica. E existem inúmeros relatos de pessoas que fizeram o dito milagre, principalmente de multiplicação. Tem uma história bem bacana que o Haroldo conta de um amigo pessoal dele que andava com o Chico. E antes deles saírem, o Chico pega um montão de bala e coloca nos seus bolsos. Pega um punhado de bala, bota no bolso direito, pega um punhado de bala, bota no bolso esquerdo e sai pela vida. Ao fazerem a caminhada, daqui a pouco vem 5 crianças. E aí o Chico, fulano, chamando todo mundo pelo nome, as crianças pelo nome. Como é que está seu pai, fulano? Como é que está sua mãe? Como é que está sua irmã? E toma as balas. Aí ele caminha um pouquinho mais, vem mais 10 crianças. Ele caminha, da mesma forma, o Chico, chamando pelo nome, chamando as crianças, falando o nome delas, perguntando pelos parentes, e tome bala. E isso foi o dia inteiro. Esse amigo do Haroldo disse que ao final do dia tinha 2 perguntas para fazer para o Chico, mas ele só teve coragem de fazer uma. A segunda ele não teve coragem. Ele perguntou para o Chico como ele sabia o nome de todas as pessoas, de todas as crianças que estavam ali, e dos familiares dela. A segunda pergunta que ele não fez é: de onde você tirou tanta bala? Porque era algo que não era possível ali. O bolso que Chico colocou não daria para dar para as crianças o dia inteiro. E aí, para a primeira pergunta, o Chico responde para ele: isso é o amor. Quando a gente ama, a gente não esquece. E como diz o próprio Haroldo, isso é o Chico. Imagina Jesus. Se o Chico faz isso, multiplica desse jeito, por amar, imagina Jesus, o que não seria capaz de fazer. Hoje, a gente percebe, até na física quântica, que a gente fala: nada pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. E a física quântica embaralha tudo isso. Porque, às vezes, quando a gente lança um fóton, ele aparece em 2 lugares. Isso é física atual, provada, dentro de laboratório. É por isso que hoje já começam a surgir muitos filmes de dimensões paralelas, porque só dessa forma explicaria aquela possibilidade dele estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. E aí, Jesus pode estar recebendo, porque ele não vive em uma dimensão só como nós. Jesus vive em todas as dimensões. Como um espírito muito superior, vive em mais de uma dimensão. E ele pode trazer pão de uma dimensão para outra, naquele momento. Isso seria uma explicação também plausível, mas nós chamamos de milagre, porque a gente ainda não conseguiria compreender e ainda não conseguimos realizar. A gente até faz com foto, botar ele em 2 lugares ao mesmo tempo, mas o pão a gente ainda não consegue. Mas isso não quer dizer que não o façamos lá na frente, e eu tenho certeza que o faremos, porque Jesus fala que nós faremos milagres maiores do que ele fez. Só depende de nós. E aí vem mais uma lição hiper importante. Após a multiplicação dos peixes e pães, Jesus entrega aos seus discípulos. Por que isso é importante? Porque nesse momento Jesus está mostrando para nós que somos nós que devemos levar o pão. Jesus não leva o pão.
somos nós que devemos fazer a sua obra. São aqueles que trabalhavam com ele, que pegaram os cestos e fizeram a distribuição. Não foi Jesus que saiu lá partindo e fazendo a distribuição. Foram seus discípulos. Nós estamos distribuindo hoje o que Jesus trouxe para nós? Ou nós só estamos buscando o que Jesus trouxe para nós? Só para a gente relembrar, quando a gente fala aqui de discípulos, a gente está falando de aproximadamente 70 pessoas. Jesus tinha os seus 12 apóstolos, que ele escolheu, são aqueles que se prontificaram a levar a mensagem do Cristo à frente, e ele tinha 70 discípulos, que eram seguidores de Jesus em busca do conhecimento. Então, 70 discípulos, 12 apóstolos. Esses 70 discípulos é que vão pegar o alimento e levar para aquelas 5.000 pessoas que estavam lá naquele local. Mais uma vez, não foi Jesus que levou. Se a gente for analisar a maioria dos milagres de Jesus, o esforço é sempre daquele que quer buscar o milagre ou a cura. A gente já fez outros estudos aqui e demonstrou isso. Quando a gente olha também naquele momento ali, o que a gente percebeu? A gente tem Deus, nosso Pai, provedor, que está no céu. Nós temos Jesus, que estaria em pé. E nós temos a multidão que estaria sentada. Então nós temos aí uma figura intermediária, sendo Jesus, entre Deus, que estaria numa condição mais alta, e as pessoas que naquele momento estariam sentadas, esperando o seu milagre chegar. Todos comeram e ficaram satisfeitos. O que ele está dizendo aqui? Que quando a gente se alimenta do que Jesus oferece, a gente fica satisfeito. Jesus não alimentou as pessoas naquele dia. Ele alimenta até hoje. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é pegando um pequeno pedacinho de pão espiritual que a gente vai levar para casa. O quanto isso vai nos alimentar e transformar depende de cada um de nós. Mas Jesus continua alimentando até hoje. Essa passagem aqui, que se deu há 2000 anos, continua se repetindo até hoje. Porque Jesus continua multiplicando pães. E cabe a nós, seus discípulos, levar esse pedaço de pão a quem nos procura. Porque Jesus não vai levar pessoalmente. Ele vai sempre depender de nós que façamos esse trabalho. Porque só assim a gente vai aprender. A gente só aprende praticando. Por isso que a gente está encarnado. E aí ele coloca que foram 5.000 homens que comeram e ainda sobraram 12 cestos daqueles 5 pequenos pães e os 2 peixes que foram repartidos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E comeram de sobrado. Quando a gente tem a compreensão do que é necessário para nós, em termos de alimento, a gente fica satisfeito. Eu tenho mais uma figura aqui
E eu acho que é interessante essa figura, porque eu acho que ela fecha bem esse encontro que a gente teve hoje. Apesar de faltarem ainda 250 slides, mas a apresentação é isso aqui. Essa figura daqui, que a gente reconhece como veneno, o que é a definição de veneno? Porque ela tem a ver, inclusive, com o nosso trecho que foi lido aqui hoje, a nossa página inicial. Veneno é tudo aquilo que excede a nossa necessidade. Qualquer coisa que excede a nossa necessidade é veneno. E aí a gente, às vezes, busca o que a gente chama de milagre na desculpa de que precisa de algo mais para começar a trabalhar, enquanto Jesus está mostrando aqui o tempo todo, em todos os seus exemplos, que você já tem o necessário. Você não precisa de mais nada. Eu tenho que ficar parado? Não, você tem que continuar se movendo, fazendo a sua parte. Mas o que você já tem é sempre o necessário para você naquele momento. Para finalizar, se o que você tem, você não abre mão, você é escravo daquilo que você tem. Ou seja, se o que eu tenho excede o que eu preciso e eu não estou disposto a abrir mão nem do que eu tenho, eu sou escravo daquilo. Nós somos escravos do que não abrimos mão. Da mesma forma, em todos os aspectos, quer seja material, relacionamentos. Enquanto não colocarmos não nos colocarmos na nossa condição de espíritos e buscarmos efetivamente os tesouros dos céus, vamos continuar escravos dos tesouros da terra. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.